Este é um podcast do Café com História. Este é um podcast de história e este que vos fala é o professor Mário Barbosa. Muito bem, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Café com História JF. Gostaria já, de antemão, agradecer a todos os ouvintes, a todos aqueles que têm se tornado inscritos do canal, que têm procurado participar ativamente das nossas publicações, seja enviando mensagens, sejam sugerindo temas. Agradeço a todos que têm dado apoio, solicito a todos que continuem indicando e se inscrevendo no canal, partilhando e compartilhando este canal, que é um canal importante para que as pessoas possam tomar conhecimento sobre vários aspectos historiográficos da realidade brasileira e do mundo, e que também possa se preparar tanto para a vida quanto para a sociedade em que estamos vivendo, para compreender a sociedade em que estamos vivendo, para compreender o mundo em que ele está inserido. Hoje o nosso Café com História JF irá tratar de um tema importantíssimo: a abolição da escravidão. Esse longo processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado que modernizou as relações de trabalho no Brasil na segunda metade do século XIX. Então, portanto, nós vamos abordar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, do trabalho compulsório para o trabalho livre, do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Bem, temos por objetivo complementar um podcast já feito alguns meses atrás que tratava sobre a escravidão antiga e moderna. Naquele podcast, que aliás eu indico que todos os ouvintes deveriam primeiro ouvir o nosso podcast uns meses atrás chamado Escravidão Antiga e Moderna, aonde nós tratamos de identificar os aspectos que instituíram a escravidão na Idade Antiga. Ou seja, como que, principalmente com as guerras de conquistas, lá na época de Grécia e de Roma, se organizou um processo civilizatório que se sustentava no trabalho compulsório. Entretanto, o uso do trabalho compulsório também foi utilizado na Idade Moderna e principalmente na América. Tomando o Brasil como exemplo da instituição na Era Moderna do trabalho compulsório com a escravidão negra, compreendemos que a instituição da escravidão no Brasil colônia, na Era Moderna, foi promovido principalmente pelo tráfico negreiro, atividade econômica de alta lucratividade que tomou forma na Idade Moderna a partir de um comércio internacional de escravos. Sem o tráfico negreiro, a escravidão não teria sido instituído aqui no Brasil. Mas, além do tráfico negreiro, temos ainda um aparato jurídico, político e institucionalizado que garantia o direito de alguém se tornar proprietário sobre o corpo dos negros. Isso possibilitava com que esse negro se tornasse um escravo mercadoria e constituísse-se como uma moeda de troca, inclusive no aparato do mercado colonial brasileiro. Temos ainda, além do tráfico negreiro e de um aparato jurídico que sustentou a escravidão, existe ainda um conjunto de ideias, uma ideologia que tomou forma na Era Moderna, chamada de racismo. Essa ideologia, ela era capaz de identificar uma superioridade no homem branco possível de escravizar um inferior, considerado à época um homem ou uma mulher negra, a partir da escravidão moderna. É essa escravidão moderna que tomou forma no Brasil colônia. É contra esta escravidão moderna que no século XIX se constituiu o movimento abolicionista brasileiro. Muito bem. Entretanto, para podermos compreender esse processo histórico do século XIX, quando a escravidão herdada do período colonial em um país independente do século XIX, em que estava ocorrendo a afirmação do Estado Nacional Brasileiro, a incorporação do Brasil à economia mundial como grande exportador de café, na medida que nós nos modernizávamos para podermos nos incorporar ao capitalismo mundial de maneira dentro das relações capitalistas do século XIX, ainda conservávamos a instituição escravidão entre nós. Ela era a base do desenvolvimento nacional brasileiro ainda no século XIX. Entretanto, nós temos que considerar que durante esse período
do século XIX, já ocorria, principalmente a partir da Europa, uma grande luta pela liberdade. Na contramão do mercantilismo europeu, na contramão do antigo regime europeu, na contramão dos valores medievais, a Europa promovia a era das revoluções no século XVIII. E no século XIX, esse liberalismo revolucionário burguês que tomou forma na Europa, ele também se consolida tanto na Europa, como também toma forma nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A questão da liberdade é um tema extremamente importante no contexto do século XIX. Se você observar o quadro histórico da época, veríamos uma América Latina que promovia seus processos emancipatórios políticos, promovia-se a independência da América Espanhola, promovia-se a independência da América Portuguesa, se verificava principalmente logo após a independência dos países da antiga colônia espanhola, tomava forma de repúblicas, eliminava-se a escravidão indígena nessas regiões, mas o Brasil ainda conservava a escravidão sobre o negro. Nos Estados Unidos, apesar de um grande conservadorismo por parte da elite sulista, ao final do século, a segunda metade do século XIX, verificamos uma guerra de secessão que também liberta os escravos, promovendo uma modernização nos Estados Unidos a partir do governo do Abraham Lincoln. A Guerra de Secessão levou um rompimento, uma ruptura dos laços da escravidão nos Estados Unidos de maneira violenta, abrupta, revolucionária. O processo do fim da escravidão, da abolição da escravidão nos Estados Unidos tomou forma de guerra civil. Enquanto isso, aqui no Brasil, podemos identificar que desde a primeira metade do século XIX, a participação dos negros se rebelando contra o cotidiano da escravidão toma forma principalmente durante o período regencial, quando o Brasil viveu um conjunto de revoltas regenciais, e a participação do negro na luta nacional contra um Estado centralizador, monarquista, elitista, que marginalizava a sociedade brasileira, também deu forma a um conjunto de revoltas com grande participação dos negros no Brasil, seja na cabanagem, na balaiada, seja na farroupilha, ainda com movimentos que têm uma tendência que tem uma tendência conservadora, mas nós verificamos, inclusive durante o período da regência, a participação dos negros. Conservador em que sentido? Conservador no aspecto de não estar organizado e integrado a um movimento nacional da abolição da escravidão. Sempre quando pensamos na luta contra a escravidão, ela foi feita até a primeira metade do século XIX de maneira regional, localizada, para grupos específicos, sem pensar uma proposta de um movimento abolicionista a nível nacional. Esse movimento abolicionista a nível nacional toma forma na segunda metade do século XIX, durante o governo de Dom Pedro II, no que nós chamamos aí de Segundo Império ou Segundo Reinado, culminando com a abolição da escravidão em 1888, aí quase nos últimos tempos da monarquia brasileira, que foi substituído pela República em 1889. Em 1888, se consolidou a abolição da escravidão em um processo lento e gradual da segunda metade do século XIX. Muito bem, pessoal, para podermos compreender o quadro de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil, temos que nos ocupar de alguns aspectos importantes. Primeiro, precisamos considerar que o quadro histórico mundial estava vivendo a segunda revolução industrial. Uma segunda revolução industrial que exigia cada vez mais a ampliação do mercado fornecedor de matéria-prima, fornecedor de mão de obra barata, de um mercado consumidor dos produtos industrializados. A Inglaterra, rainha dos mares e oceanos, grande potência industrial mundial, se preocupava com a ampliação do mercado consumidor e desejava, obviamente,
eliminar a escravidão no Brasil para que ocorresse um aumento do mercado consumidor brasileiro dos produtos industrializados que eles fabricavam. Entretanto, os ingleses também tinham um seríssimo interesse em eliminar o sequestro de mão de obra barata da África para a América, já que a Inglaterra, nesse período, dava forma ao neocolonialismo, ao imperialismo, dominava áreas da Ásia e da África e se preocupava em preservar no território africano uma mão de obra barata que, sequestrada para a América, não contemplava os objetivos, não contemplava as demandas britânicas na África. Portanto, a Inglaterra fazia grande pressão pela eliminação da escravidão ou, no mínimo, pela eliminação do tráfico internacional de escravos. Bem, é neste momento que ocorre um evento importantíssimo a nível internacional. O parlamento inglês autoriza a armada britânica a aprisionar navios negreiros em alto mar a partir de 1845. Chamamos isso de Lei Bill Aberdeen. Essa Lei Bill Aberdeen, ela pressiona o governo brasileiro e, pressionado pela Inglaterra, pressionado pelo crescente movimento contrário à escravidão no Brasil, o governo brasileiro, em 1850, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. Lei esta que tornou ilegal, que proibiu o tráfico internacional de escravos. Portanto, retirar negros da África, sequestrá-los da África, trazê-los para os portos brasileiros e vendê-los como escravos, a partir de 1850, estava proibido. Sendo proibido o tráfico internacional de escravos, ocorreu aqui no Brasil o aumento do tráfico interno, do tráfico entre as províncias, foi chamado de tráfico interprovincial. Muitos negros de outras regiões menos desenvolvidas do país, que não estavam vivendo o boom do café, envia um volume enorme de escravos para serem vendidos na região centro-sul do país para atender principalmente a demanda por mão de obra nos campos da produção cafeeira no interior de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então você já começa a ter como consequência da Lei Eusébio de Queiroz o aumento do tráfico interprovincial. Além disso, dentro de cada província, chamamos de tráfico intraprovincial, o fato de que vários escravos urbanos foram encaminhados às áreas de plantio rural, à agricultura rural, para poderem lá trabalharem como escravos no campo. Então nós tivemos o fim do tráfico internacional de escravos, com uma intensificação interna no Brasil do tráfico negreiro interprovincial e intraprovincial. Entre as províncias e dentro de cada província, áreas urbanas e rurais começaram a trocar escravos para absorver uma mão de obra no campo necessária enquanto a imigração europeia ainda não estava consolidada. Entretanto, durante esse período também, o fim do tráfico negreiro acabou gerando uma sobra de capitais que, de certa medida, foi destinada a alguns investimentos de especulação financeira ou investimentos industriais, acabou servindo para ajudar a financiar o surto industrial brasileiro da Era Mauá, e o fim do tráfico internacional de escravos revela à elite brasileira que ela necessitava investir na substituição dessa mão de obra, trazendo para cá um conjunto enorme de imigrantes que, em uma onda migratória fugindo da Europa, principalmente da unificação italiana e alemã, muitos imigrantes italianos e alemães vieram para o Brasil e passaram a viver aqui submetidos a um sistema assalariado ainda muito incipiente, com muitos problemas. Nós tivemos aqui inicialmente uma imigração europeia com um fundo particular, com financiamento privado, era o sistema de parcerias. O imigrante chegava aqui a partir de uma viagem e uma instalação financiada pelo grande fazendeiro, mas que depois, submetido a péssimas condições de trabalho, sem ter uma renda fixa, esse trabalhador acabava sendo subjugado pelo fazendeiro, que obrigava-o a se submeter a um conjunto enorme de dívidas, e esse imigrante chegou aqui bastante prejudicado pelo sistema de parcerias. Logo em seguida, o governo da província de São Paulo passa a intervir no sistema de imigração, passa a financiar
a imigração europeia. O imigrante pode chegar aqui agora sem dívida, tendo a sua viagem custeada pelas autoridades brasileiras. Esse sistema, que nós chamamos de sistema de colonato ou sistema subvencionado pelo governo brasileiro, ele acaba consolidando um processo de imigração europeia, onde imigrantes em massa, oriundos da Europa, fugindo das crises que os europeus viviam na Europa, acabaram vindo para o Brasil e substituindo em grande medida, principalmente no interior de São Paulo, a mão de obra escrava por mão de obra assalariada. Muito bem, o processo de defesa da abolição da escravidão, ele começa a crescer muito a partir dos anos 1850. Com o fim do tráfico negreiro, a escravidão se manteve no Brasil, mas a base do tripé colonial que sustentava a escravidão, ou seja, o tráfico negreiro, ele é extinto no Brasil. Com o fim do tráfico negreiro, ficou ainda dois aspectos a serem enfrentados em relação à escravidão. O aparato legal, jurídico, que garantia o direito de alguém ser proprietário de um negro, e o racismo enquanto uma ideologia dominante no cenário brasileiro. Bem, o movimento abolicionista cresce. O movimento abolicionista pressiona. E o movimento abolicionista passa a crescer principalmente nas cidades, nos grandes centros urbanos. Uma camada média urbana começa a apoiar o movimento abolicionista. Intelectuais, artistas, jornalistas, advogados, poetas, um conjunto da sociedade brasileira começa a incorporar ideias contrárias à escravidão. Inclusive, dentro do Estado brasileiro, as Forças Armadas, ao irem para a Guerra do Paraguai, na década de 1860, acaba levando um volume grande de negros como soldados que retornam da Guerra do Paraguai vitoriosos, com patentes de graduações como cabos e sargentos, soldados que foram escravos até uma determinada fase da vida, vão para a Guerra do Paraguai, retornam livres da Guerra do Paraguai, e o próprio exército brasileiro passa a negar funções de aprisionar negros fujões, de ajudar na manutenção da escravidão. Lentamente, as autoridades militares começam a se postar contrários à escravidão no Brasil. É nesse período, no ano de 1871, um ano depois do retorno da Guerra do Paraguai, que nós conseguimos verificar no Brasil o primeiro grande golpe contra o direito de alguém se tornar proprietário do corpo de alguém. Estou falando da Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, de 1871, também chamada Lei Visconde do Rio Branco, considerava livre todos os filhos de escravos que nascessem a partir de 1871. Ainda que esse negro vivesse com o fazendeiro, com o proprietário dos seus pais, com o proprietário dos seus pais que eram escravos, esse filho desse negro viviam com os seus pais e com o proprietário dos seus pais na fazenda, por exemplo, até os 8 anos de idade, quando o fazendeiro poderia escolher ser indenizado pelo governo ou submeter aquele negro a um trabalho até os 21 anos de idade como forma de indenização. Entretanto, o seu corpo já não é mais uma mercadoria possível de ser vendida como escravo. O processo de crítica à escravidão cresce ainda mais. O movimento abolicionista não se sente contente apenas com a Lei do Ventre Livre. Nos anos de 1850, começamos a observar o início da tensão contra a escravidão com a Lei Eusébio de Queiroz, mas agora, nos anos de 1870, a Lei do Ventre Livre libertava uma camada de negros que nasciam a partir de 1871, mas a maioria dos negros ainda continuavam sendo escravos. Período de grandes tensões, crescimento de movimentos de rebelião contra a escravidão. Os caifazes se constituem como grupos armados que chegam, inclusive, a atacar algumas fazendas, libertarem negros em movimentos de luta armada. Começa a ter um crescimento da crítica no cotidiano das pessoas comuns, nos jornais, comícios. Se faz agora associações, grupos
de pessoas que começam a defender o fim da escravidão. Nos anos de 1880, por exemplo, tivemos a Sociedade Brasileira contra a Escravidão sendo criada, um grupo importante no Rio de Janeiro, seguido pela Associação Central de Emancipação do Negro no Brasil, também na década de 80. E, finalmente, em 1883, se cria a Confederação Abolicionista de caráter nacional. Possibilitou unificar a nível nacional o movimento abolicionista. Nas grandes cidades do Brasil, começamos a ter agora representantes, pessoas que buscavam se articular a nível nacional, mas atuar nas suas regiões, nos seus jornais, nos seus tribunais, nos seus locais, como alguém que faz coro a um movimento nacional de luta contra a escravidão. Nasce, se consolida agora o movimento abolicionista brasileiro. Esse movimento abolicionista brasileiro continua pressionando o Estado brasileiro, até que finalmente, em 1885, nós temos uma nova lei contra a escravidão, a Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário, de 1885, também é conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei estabelecia que todo negro, a partir dos 60 anos, não seria mais escravo. Entretanto, a lei possibilitava a indenização ao proprietário desse ex-escravo com 5 anos de trabalho, devendo esse negro trabalhar até os 65 anos. Entretanto, a partir dos 60 anos, ele não é mais considerado escravo, seu corpo não é mais uma mercadoria possível de ser vendida em um mercado nacional brasileiro. Ora, esse movimento de apoio ao abolicionismo no Brasil se torna crescente, a república é um desejo cada vez mais presente, a monarquia está em crise e, finalmente, em 1888, caminhando ao lado do movimento republicano, com seu caráter liberal, libertador, igualitário, moderno, o movimento abolicionista, depois de muita pressão, consegue seu intento maior. Em 1888 é aprovado a Lei Áurea. A Lei Áurea liberta todos os escravos da escravidão, todos os negros são libertos sem nenhuma forma de indenização. Nenhuma forma de indenização ao ex-proprietário de escravo. Quem tinha escravo até os anos de 1880 se vê agora penalizado por um governo que não indeniza o fim da escravidão no Brasil. Estamos falando aí, pessoal, de mais ou menos entre 15% a 5% da mão de obra brasileira ainda era escrava, dependendo da região. Se você considerar esse momento do ano de 1888, ele é a consolidação de um processo histórico lento e gradual de transição do trabalho compulsório para o trabalho assalariado, para o trabalho livre. Diferentemente dos Estados Unidos, que teve uma guerra civil e uma ruptura radical, abrupta e violenta, aqui no Brasil, a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado foi algo lento e gradual, em um processo que, a partir de 1888, não temos mais um trabalhador escravo. Não temos mais uma categoria de trabalhador escravo. Agora se universaliza em todo o território nacional, toma forma em todo o território nacional. Temos agora universalizado no Brasil a questão social. Todos os trabalhadores, negros ou brancos, estão agora inseridos na questão social, ou seja, nas tensões, nas contradições que tomam forma a relação capital versus trabalho. A relação de exploração do capital sobre o trabalho, ele dá forma a uma exploração em todos os trabalhadores brasileiros, brancos ou negros, a partir de 1888. A partir de 1888, temos agora a modernização das relações de trabalho no Brasil. O trabalho moderno toma forma em um país liberal, que não cuida da questão social,
não existe 13º, férias remunerada, licença maternidade, aposentadoria, nada disso existe, e os trabalhadores brasileiros brancos e negros são submetidos agora às relações modernas de exploração a partir da alienação do trabalho, a partir do trabalho assalariado, universalizado em todo o território nacional. Entretanto, nós temos que considerar um detalhe. Se o processo lento e gradual de transição extinguiu, primeiro, o tráfico negreiro, atividade econômica de sustentação à escravidão no Brasil desde o período colonial. Segundo, se o Brasil criou leis abolicionistas que deram um formato moderno ao direito brasileiro, proibindo, tornando ilegal que alguém se torne proprietário do corpo de outra pessoa, se nós extinguimos o aparato jurídico político, se extinguimos o tráfico negreiro, não podemos dizer o mesmo do racismo. O racismo, uma ideologia que segrega os negros na sociedade brasileira, se conservou apesar da abolição da escravidão. E hoje, a questão social brasileira, que ela impõe contradições, marginalização social a negros e brancos, a todos os trabalhadores. Entretanto, nós temos que considerar que dentre os trabalhadores negros, homens e mulheres negras, vivem numa sociedade que ainda conserva o racismo como um elemento central da nossa organização social. Portanto, a sociedade brasileira hoje, livre, moderna, ainda convive com o racismo que graça entre nós. Ora, a luta contra o racismo, a luta contra a marginalização do negro não pode estar desassociada da luta da classe trabalhadora por melhores condições de vida, moradia, renda. Entretanto, temos que considerar que é notório que a desigualdade brasileira, determinada pelas relações capitalistas de um Brasil com desenvolvimento agrário exportador, periférico, dependente de um país cujo desenvolvimento ainda é um desenvolvimento muito arcaico do nosso capitalismo, além de todas as contradições que toma forma aqui e que toma forma em outras regiões, aqui no Brasil, o último país do Ocidente a extinguir a escravidão, é o primeiro país na conservação de uma ideologia racista. Esta ideologia racista é ela que explica muito da desigualdade que o negro brasileiro está inserido em nossa sociedade. Entretanto, assim como nos períodos anteriores, no período colonial ou no período Brasil recém-independente do século XIX, a comunidade negra se organizou por uma luta em favor das suas demandas. Hoje não é diferente. O movimento negro cresce, tem tensionado com o Estado brasileiro e suas últimas vitórias têm sido, por exemplo, na Constituição de 1988, ser considerado que o racismo é um crime inafiançável e que nos últimos anos, inclusive, tem se procurado exigir do Estado políticas sociais que contemplem as suas demandas, como a política de cotas. Entretanto, nesse momento que nós estamos vivendo, 2019, todas essas contradições que dão forma à questão social brasileira, elas estão aí à flor da pele. E eu não vejo diferente este ano de 2019, a luta do negro terá que ser inserida à luta da classe trabalhadora brasileira. Entretanto, a luta da classe trabalhadora brasileira não pode deixar de lado a luta dos negros em nossa sociedade. Okay? Espero que tenha ajudado a todos essa elaboração desse podcast. Espero que tenha dado a vocês uma indicação daquilo que é possível, que é necessário estudar para compreender esse processo histórico. Um bom estudo a todos. Espero que tenha ajudado e até uma outra oportunidade. Fico por aqui agradecendo a todos, solicitando mais uma vez que compartilhem, que tornem público este podcast e as ideias aqui estabelecidas. Convide os seus amigos para participar do canal, se inscreva no canal para receber as informações antecipadamente e um bom estudo a todos. Espero que tenha ajudado e até uma nova oportunidade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Café com História.